Paz e graça, paz e graça, amados, aqui para mais um vídeo em dificuldades bíblicas, que é um programa já um bocado antigo e que onde as pessoas mandavam perguntas, como eu já tenho dito, e onde se respondia. Eu tenho sido mais lido, tenho sido mais eu a ler do que eu dar a minha opinião. Eu peço desculpa porque pronto, algumas coisas eu não sei explicar muito bem. Peço desculpa, mas espero que com as perguntas as respostas que eu leio, que espero que consigam entender, que se fique esclarecido. Pois é essa também a minha intenção, é claro. A pergunta de hoje é: quem eram os magos? Boa pergunta. Vamos ver então. Os magos do Oriente que visitaram Jesus ainda bebê eram astrólogos, isto é, feiticeiros. Sei que as testemunhas de Jeová ensinam que eles eram servos, eh, servos ou mensageiros do diabo. Gostaria de, gostaria de um esclarecimento bíblico sobre este assunto. A palavra mago em grego, do grego magus com acento, do latim magu com u, tem vários sentidos, dos quais mencionamos os seguintes. A. Feiticeiro, mágico, especialista em magia, encantador, bruxo. B. Astrólogo e sacerdote da religião do Zoroastro entre os medos e os persas. Medos e persas, peço desculpa. C. Sacerdote sábio em astrologia, religião e ciências ocultas. D. Palavra usada tanto no bom sentido de astrólogos eruditos como no mau sentido dos que praticam magia. Os magos citados na Bíblia que adoraram ou prostraram respeitosa homenagem a Jesus infante não passariam de bruxos ou de feiticeiros? Não, o cremos seriam eles mensageiros de Satanás? Consideremos isso inverossímil aqui não consigo dizer muito bem esta palavra, mas aqui creio que a pessoa que estava a responder, para que nós víssemos bem as coisas. E aqui eu também lhe dou um bocado de razão. Não estou a ver o próprio diabo a mandar pessoas como magos a que fizessem uma homenagem tão respeitosamente ao Filho de Deus, certo? E creio que aqui as pessoas também, os magos têm uma reputação de, como já vimos, de bruxos, feiticeiros, tanto no bom como no mau sentido, mas devemos sempre ver uma coisa: os magos também foram agora aqui fazer isto, mas não eram, neste caso, não eram os servos do diabo, porque se fossem servos do diabo, não iam fazer isto assim, não é? Jesus também disse que se Satanás expulsa Satanás, né? Ou seja, com isto ele quis dizer, se o reino de Satanás se divide entre si mesmo, não iria prosperar. Então, aqui eu creio que os magos também dou razão a quem está a responder. Os magos aqui não eram mensageiros do inimigo, claro que não, porque senão também não iam fazer aquilo, iam com outro propósito. E não só faziam isso, mas também, mesmo tendo sido avisados em sonhos, ou nem eram avisados em sonhos, mas teriam voltado a Herodes e dito: olha, o Filho de Deus está ali. E Herodes então avançava e matava. No entanto,
Eles foram avisados por Deus em sonhos e não vamos lá. Não vamos lá porque senão Herodes vai matar o menino e aí o mundo não tem salvação. Claro, eles pensavam assim, né? Então vamos antes por outro caminho, antes que Herodes o mate. E foram por outro caminho. Por isso vejamos as coisas. O texto de São Mateus 2,12 revela que os magos foram por divina revelação, lá está, por acaso falei sem ler, mas cá está, avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, coisa improvável se tratasse de feiticeiros. Eles tinham também conhecimento do nascimento do Salvador, o Rei dos Judeus. E pela fé procuraram-no até encontrá-lo. Deus guiou-os através de uma estrela. Aqui outra coisa, eles podiam ser feiticeiros, podiam ter sido conhecedores dos astros, isso tudo. Mas eles, ou seja, Deus para fazer conhecimento, dar conhecimento através do seu Filho, da salvação, usou a astrologia. É claro que a astrologia hoje em dia já é usada para outras coisas, mas pronto. Mas usou estes homens para que, olha, o meu filho vai nascer. Para que possamos também entender estas coisas. Para que possamos ver que naquele tempo os magos foram usados também para verem, para que eles levassem a salvação. Não é bem a salvação, mas que pudessem levar a mensagem do reino da salvação aos médios e aos persas. Agora, isto é o meu entendimento, atenção. Agora, e pela fé procuravam-no até encontrá-lo. Deus guiou-os através de uma estrela. Os magos adoraram o Filho de Deus, cheios de regozijo, e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, dádivas que poderão ter um significado espiritual. Apesar de uma pequena maioria de pais da Igreja, Inácio, Justino, Tertuliano e Hilário, entender que a narrativa bíblica dos magos em causa era símbolo da vitória da fé cristã sobre a feitiçaria e a magia. A maioria deles é de parte significativa dos exegetas cristãos, rejeita semelhante interpretação. Os magos viviam na Babilônia, Pérsia, Egito, Grécia. Os magos viviam e outros países. Muitos deles eram bastante considerados por monarcas e imperadores, exercendo preponderância nas esferas política, religiosa, científica e social. Cultivavam, via de regra, a astrologia, a alquimia e a matemática e a medicina, a astronomia, que é fisicamente ciência, nasceu da astrologia, arte suposta de prever o futuro das pessoas através da observação dos astros. Homens famosos como Tácito, Galileu, Tomás de Aquino, etc., estudaram astrologia, em especial os sábios Kepler e Newton, os quais criaram as bases da astrologia e odierna. Assim, não nos repugna aceitar os magos que visitaram Jesus como astrólogos no sentido positivo da palavra. Eles seriam sábios, filósofos, eruditos
e nunca meros adivinhos ou feiticeiros cujo práticas são condenadas por Deus. Eles não eram com certeza, indivíduos do tipo de Simão ou Elimas, mas talvez personagens oriundas de alguma ordem de sacerdotes do grupo de sábios existentes em Babilônia nos dias do profeta Daniel. E é interessante ser Daniel conhecido por príncipe dos magos ou chefe dos magos, quando na realidade não era nenhum feiticeiro, encantador ou necromante, no intuito de se fornecer mais alguma luz sobre o assunto em causa. Tomamos a liberdade de reproduzir a opinião de alguns escritores relativamente aos magos citados no Evangelho de Mateus. Tasker escreve: estes astrólogos especializados, com a sua característica curiosidade científica, tinham visto um notável fenômeno astrológico cuja exata natureza não é revelada. Familiarizados com a crença contemporânea generalizada de que o tempo estava propício para o aparecimento de um rei que nasceria na Judeia, o qual reevidenciaria homenagem universal e introduziria um reino de paz. Eles praticaram para tal país a fim de testar a veracidade da sua conjuntura, referindo-se àqueles que especulam concernente aos anjos. Orlando Boyer diz que tanta fantasia acerca destes magos do Oriente que é difícil distinguir entre fábula e facto. Imagina-se que eram sábios, que eram 3 em número, que se chamavam Gaspar, Melchior e Beltesar, que vieram um da Grécia, outro da Índia e ainda outro do Egito. Tudo isso pertence à ficção com as descrições da sua viagem, seu batismo por Tomé e descoberta dos seus ossos no século XIX ou XX. Os ossos transferidos para a igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, depois levados para Milão e, por fim, transportados por Frederico Barbarossa para Colônia, onde os 3 crânios dos magos estão guardados num santuário de ouro. O excelente expositor Rill comenta: nada sabemos a respeito dos magos. Ignoramos não só os seus nomes, como as suas nacionalidades. A Escritura apenas nos diz que vieram do Oriente. Não sabemos, portanto, se eram caldeus ou árabes. Não podemos, por consequência, afirmar se foram informados da vinda de Cristo pelas 10 tribos levados cativas ou pelas profecias de Daniel. Aliás, isto pouco nos importa. Mateus demonstra que há verdadeiros servos de Deus em lugares onde absolutamente não
esperaríamos encontrá-los. Jesus tem muitos discípulos morando em lugares ignorados como estes magos, como Melquisedeque, Jetro e Job. São eles pouco conhecidos. Seus nomes, porém, estão escritos no livro da vida, e eles falarão com Cristo no dia do juízo. O proceder dos magos constitui exemplos admirável de fé. Creram em Cristo sem absolutamente o terem visto. Ainda mais creram nele, apesar de os escribas e fariseus se mostrarem incrédulos. Os magos não só creram nele quando o viram recém-nascido nos braços de Maria, mas também o adoraram como rei, e por este ato deram eles quentíssima prova de fé. Aqui tenho que concordar em tudo. Não o viram e já estavam com aquela coisa do deitar ao pé dele. Ainda era pequenino quando o adoraram. Aliás, se nós, agora que eu estou a ver, e se formos a ver bem, a analisar bem, os magos é um grande exemplo. Nunca tinha pensado nisso. Pensemos um bocado nos magos. Vieram, nem sabiam como ele era, nem sabiam de onde ele vinha, nada. Só foram guiados por uma estrela. A fé deles, até chegarem ao pé de Jesus, bebê, ao verem nos braços de Maria, e depois fizeram a homenagem que fizeram e o adoraram. Agora pensemos um bocado. Realmente isto está a pensar. Agora até eu fiquei a pensar. Agora vejamos um bocadinho uma coisa. Os seus compatriotas, acho que é assim que se diz, ou seja, fariseus, escribas e saduceus, e mais, quando o expulsaram e o queriam mandar do monte mais alto, quando Jesus disse, hoje as escrituras se cumpriram, quando ele leu o trecho do profeta Isaías 60, acho que era 61, quando Jesus disse, está bem que Jesus já era crescidinho, mas só para vermos um bocado as coisas. Agora deu que pensar este bocadinho, quando Jesus disse, como é que é? Quando Jesus disse, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele lê esse trecho e diz, no final de ler, diz, como é que é? Hoje as escrituras se cumpriram. E eles, incrédulos, não aceitaram. E agora pensemos uma coisa. Os 3 reis magos, não guiados por uma estrela, o aceitaram. Que ideia! Não foram testemunhas de milagres que os confessassem. Não ouviram as doutrinas do Mestre, mas viram sinais de divindade ou grandeza. Viram apenas um recém-nascido, que, como qualquer, necessita de cuidados de sua mãe. Apesar disso, quando o viram, não duvidaram. Sim, senhora. Até eu fiquei agora a pensar. Que estavam diante do Divino Salvador. Prostrando-se, adoraram-no. Que exemplo! São da pena do teólogo John Broadus as seguintes palavras. É provável que estes magos do Oriente não fossem astrólogos ou adivinhadores vulgares, mas pertencessem à velha classe persa. Muitos
membros da qual ainda mantinham uma alta posição e caráter elevado semelhante, não é certo que eles vissem da Pérsia ou da Babilônia. Nesta última região, os judeus eram então muito numerosos e influentes, e na Pérsia também eram objeto de interesse especial desde o tempo de Ciro, de qualquer maneira a vista homenagem prestada pelos magos do Oriente seria estimada pelos judeus e era de facto o tributo mais impressivo dado ao Messias infante, parafraseando Cristo em Mateus 12, 41, 42, diremos que os magos, como os ninivitas e a rainha de Sabá, levantar-se-ão no dia do juízo, condenando todos quantos tiveram mais luz acerca do Messias e o desprezaram. Concluímos este artigo com a reflexão de Martinho Lutero sobre Mateus 2, 1 a 12. Escreveu o reformador alemão. Vemos aqui como Cristo tem 3 espécies de discípulos. 1. Os sacerdotes e os escribas, que conheciam a Escritura e ensinavam a qualquer, mas eles mesmos não o faziam. Agora percebo porque eu gosto de Martinho Lutero. 2. Herodes, que queria não que a Escritura diz, não que segundo, peço desculpa. Herodes, que queria no que a Escritura dizia, que o Cristo nascera, mas se opusera a isso, procurando anular o que a Escritura dizia. Cada vez gosto mais de Lutero. Tenho que pesquisar mais e mais sobre ele. E os livros também. 3. Os magos piedosos que deixaram o seu país, casa e lar, e fizeram o que podiam para achar Cristo. Agora percebo que é gosto tanto de Lutero. Bem, continuando. Concordo com o que Lutero disse nas 3 coisas, mas mais na primeira, quando ele diz que vemos aqui que Cristo tem 3 espécies de discípulos. Os sacerdotes e escribas, que conheciam a Escritura. Isso é verdade. E ensinavam a qualquer, mas eles mesmos não o faziam. Bem, hoje é igual. Mas continuando, segundo Herodes, que cria no que a Escritura dizia, que o Cristo nascera, mas se opusera a isso, procurando anular a Escritura. O que a Escritura dizia, bem, hoje em dia muitos para ficarem bem vistos, e também acontece, mas enfim, não é bem assim, mas tentam dizer uma coisa à frente e por trás é outra. Mas pronto, também se refere à primeira. Os magos piedosos que deixaram seu lar, seu país, casa e lar, e faziam o que podiam para achar a Cristo. A terceira, quantos e quantos estão no mundo que fazem as coisas da melhor maneira que podem, e se calhar quantos e quantos não estão lá no profundo da sua alma e a dizerem onde é que está a verdade, onde é que está. Agora, com isto, espero que consigam, que tenham gostado e compreendido, mas agora podemos aqui ver outra coisa. Realmente os magos são um grande exemplo. Se formos a ver que grande exemplo de fé, nunca tinha pensado nisto.
Se eu soubesse, isto começar a pegar nas obras para o trabalho, a reavivar as obras antigas para agora, realmente agora sei porque eu gosto tanto das coisas antigas. Mas como podemos ver agora, uma coisa boa que eu pude aprender das coisas antigas para agora. Os magos, eu nunca tinha visto os magos desta maneira. Mas agora vi. Os magos realmente tinham um grande valor. Que Deus te abençoe. E lembra-te, olha para os magos agora de outra maneira. Quando ouvis a palavra mago, lembra-te, tanto pode ser mago no bom sentido como no mau sentido. Lembra-te disso. E lembra-te dos magos que foram a Jesus, não eram servos do inimigo. Pois se fossem servos do inimigo não iam cultuar a Deus, não é verdade? Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Mas não quer dizer que comeces a praticar. Outra dica, não quer dizer que comeces a fazer astrologia e isso tudo. Atenção. Há astrólogos e isso tudo no bom sentido, mas não comeces a fazer isso. Que Deus te abençoe, meu irmão. E lembra-te dos magos e do exemplo deles. Que Deus te abençoe.